Vale a pena ressaltar que comunicação não é fala, não se resume a fala, não se resume a gestos também, né? Piscadas de olho, que é comum isso no casamento, ele era para ter entendido, né? Ele não entende. Mas a comunicação é aquilo que o outro compreende do que você falou. 80% dos problemas que acontecem dentro de um casamento, eles decorrem da falta de comunicação. E a gente pensando que era problema de sexo, problema de diferença. Basicamente, quando se fala em comunicação, o que nós entendemos que temos 3 fases, né? Tem o falar, o ouvir e o compreender. É muito normal entrar num relacionamento e esperar que o outro adivinhe o que você quer. A gente não pode exigir isso de ninguém, porque se está dentro de mim, se é interno, se está internalizado, eu preciso colocar à mostra para que o outro entenda. É mais simples. Porque às vezes a gente busca, faz um esforço enorme, pensando que está agradando, e o que agradaria é uma coisa muito mais simples. Ver se não tem uma ligação muito grande com o próprio Deus. Porque quando Deus ele intentou se dar a conhecer, ele fez o quê? Falou. Demonstrou algumas coisas, o que gostava, o que não gostava, colocou parâmetro, né? Vai até aqui, daqui para cá vai me desagradar. A importância dos dois se esforçarem para falar e que a comunicação seja sempre saudável, seja uma comunicação agradável. Não é questão de só falar de forma que você seja entendido, compreendido, né? Porque, mas eu falo. Mas você não fala de uma maneira que fique explícito, né? Vai acontecer igual a Torre de Babel, todo mundo falava um com o outro e ninguém se compreendia, né? Então é muito interessante dentro da comunicação isso, você falar de forma que o outro entenda e compreenda aquilo que a mensagem, né, que você quer transmitir. Não é só eu falar, pastor Felipe, não é só eu falar. E eu lembro que o diácono Wisner, ele usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido, que foi: o falar é prata, mas o ouvir é ouro. A crítica e o elogio são 2 armas poderosíssimas, muito poderosas. Quando a gente estuda administração, fala a respeito de que as críticas precisam ser faladas em tom baixo e os elogios em voz alta. As críticas são feitas em particular e os elogios em público. Certo? Quem se importa com grandes coisas vai se realizar com muito maior dificuldade. Quem se importa com pequenas coisas vai ser feliz com pequenas coisas. Todos os dias ele vai ter motivo para ser feliz, né? Você chegar em casa, você, meu amigo, chegou em casa, você abriu a porta do banheiro, eu tô cansado, tô querendo tomar um banho e relaxar, e vê o seu pijama, a sua toalha no banheiro, e você passa por cima daquilo como se não fosse nada. Você está criando expectativas grandes demais, e aí você vai demorar muito a se realizar. Quem espera pequenas coisas é feliz com maior frequência. Tá? O placar de 9-1, sabe o que significa? Não foi Brasil e Alemanha não, até porque foi outro placar, né? Mas é pior do que isso. O placar de 9-1, segundo os psicólogos dizem, eu acredito porque a Bíblia diz, é que são necessários 9 elogios para superar a dor de uma crítica. Eita, então o negócio é terrível. Se for buscar embasamento bíblico, tem base. Porque reconquistar um coração é como conquistar uma cidade com ferrolhos. A Bíblia diz. Que isso, hein? Não foi ninguém mais, ninguém menos do que o sábio Salomão que falou isso. Realmente, exatamente, é difícil. Falando do silêncio. O silêncio é bom quando você usa como autocontrole. Somente nesse caso. Agora, quando você quer dar o silêncio como resposta, isso é uma afronta. O silêncio, ele é a pior resposta para quem pergunta, porque você está dando um aval, você está assinando um cheque em branco para o seu cônjuge te interpretar da forma que ele quiser. Porque ele vai simplesmente pensar assim, ela não me responde por isso, ele não me responde por aquilo.
Vai ser exatamente O marido olha para a esposa porque eu penso isso, pela ação que ela teve, pelo comportamento dela, ela está agindo assim por isso, mas não teve diálogo, tá aquela guerra fria. E ela também não, porque ele está pensando, ele tá agindo assim por isso, e fica aquela coisa terrível dentro do lar e dando espaço até para o adversário, né, operar dentro de uma linha, né, do casamento, e acontecer coisas terríveis, porque eu penso que ela, né, eu estou achando que ela tá pensando assim, e eu estou achando que ele está pensando assim, mas não tem diálogo. E isso fica perigoso, fica terrível. Aí quando sentam, né? Não, é porque você... Não, tem nada a ver isso aí não. Eu pensava assim. E você não estava... Não, eu estava pensando assim. Aí o diálogo chegou. Então quando, né, demora esse diálogo vir, complica muito o casamento. Você, por exemplo, ao invés de dar o silêncio, você pode falar assim: a gente pode conversar sobre isso depois. Eu não estou me sentindo bem. O meu pai estava... num momento, antes mesmo de ser pastor, ele ainda não era pastor, e teve um atrito no meu lar, entre ele e minha mãe, e os dois perderam essa comunicação, né? Ficaram uns dias, ou não me recordo, mas foi alguns dias sem se falar, até que um dia desse que eles estavam sem essa comunicação, minha mãe foi a um curso que ela fazia, próximo lá de casa, e ele ficou lavando o carro. Na época ele trabalhava na praça ainda, era taxista, e ele lá lavando o carro e pensativo, né? Como é que eu faço para a gente restabelecer a comunhão no meu lar? E de repente ele ali preocupado, ele começa a sentir a presença do Senhor se aproximando dele. O Senhor visita ele, e ele sente como é a presença mesmo do Senhor chegando pertinho dele, e ele sente o Senhor presente ali pertinho dele, e ele ouve a voz do Senhor falar para ele: servo, tu és a sombra da tua companheira. Aí ele se quebranta diante do Senhor, e o Senhor repete: tu é a sombra da tua companheira, tu tem que protegê-la, amá-la. E falou com ele, aquela voz acabou de orientar ele, foi embora, e ele chorando e pedindo misericórdia do Senhor. Daqui a pouco minha mãe chega do curso, e quando a minha mãe chega do curso, ele está lá ainda lavando o carro, terminando de lavar o carro. Minha mãe coloca o café, a mesa, prepara tudo, e vai lá fora e fala com ele: meu filho, o café já está à mesa, vamos tomar café. Sem ele fazer nada, o Senhor restabeleceu a comunicação, após o Senhor ir lá e orientar ele, falar com ele, dar a ele aquela instrução que ele é a sombra da sua companheira, você é a sombra da tua companheira. O Senhor falou que no lar, para a comunicação estar perfeita, um tem que descer, né? Se os dois se levantam e se ensoberbecem, fica difícil, mas o Senhor mesmo falou: mas se os dois descerem, será muito melhor. Então, essa questão da humilhação, do quebrantamento é essencial para nós chegarmos a um nível de uma comunicação, para que a comunicação seja restabelecida e nunca percamos, né, essa veia de comunicação que é tão fundamental do nosso lar. Eu sei que a família é um projeto